Tu tem alguma coisa que tu faça pro pigmento pegar uma cor melhor? Eu tinha uma estratégia, mas fala tu aí. Tem uma estratégia. Porque o que acontece? O pigmento, ele fixa na pasta, né? O que é a pasta? Água, cimento. Sim. O que a gente indica? Bater sempre o pigmento com material seco. Quanto mais seco tiver o agregado, melhor. Sim. Por que acontece? Quando ele bate bastante, tem um tempo ali de 1 minuto misturando naquela massa seca, ele vai fixar mais com o cimento. Porque ele está seco. No momento que o material está úmido, ele não vai fixar só na pasta. Entendi. Ele vai fixar no agregado. Tanto se pegar assim, já fiz esse teste, tá? Ele misturando ele seco. E com água no início, úmido. Tá. Certo? O que acontece? Quando eu fiz com o pigmento, entrando com a água junto, aquele processo todo, úmido, outro dia tu vai paletizar, tua mão já fica toda vermelha. Por exemplo, o paver vermelho. Sim. Fazer a mão assim, já vê que o pigmento não fixou, porque ele fixa na pasta. Entendi. Então, se tu bater ele mais seco, quanto mais seco tiver o teu agregado, bater ele seco, depois entrar com a água, porque o pigmento é tão fino igual ao cimento. Sim. Ele vai fixar mais na pasta. Bom, boa dica. Então vamos lá. Dica 1 pro pigmento. Eu vou dar a dica 2 depois, que era o que eu fazia lá. Mas dica 1 pigmento, então, Charles, é misturar com a pasta seca. Seca, misturar. Quanto mais seco tiver o material, né? Antes da água. Antes da água, melhor vai ser a coloração do pigmento. Então, misturar o pigmento seco antes da água vai ajudar na coloração. Muito. Porque ele vai pegar na pasta. Vai E fixar deu na muita pasta. no teste que tu fez, deu muita diferença no... Muita diferença. Muita diferença. Tu botava um lado do outro... Não, se tu pegar na mão um paver, que tu entra com água no início, tá? E outro no final, Depois do pigmento. passar a mão outro dia, depois de tirar da estufa, já vê qual que fixou. Mas a coloração muda também. Muda também, porque, tipo assim, se sair na mão ali, botar no pátio 1 semana, já perdeu a coloração. Tá, mas perde a coloração ao longo do tempo ou de imediato? Não, ao longo do tempo, porque ele tá estável. No primeiro momento a coloração é igual. É igual, Mas depois... ele vai mudar. E muda mesmo. O pigmento até na chuva, ele fica na chuva, ele vai perdendo a cor. Ele vai perdendo a cor. Porque ele precisa fixar na pasta, não no agregado. Boa essa dica. Então tá, dica número 1. Eu vou dar a dica número 2, tá? Funcionava muito bem para mim. Para mim, não usar uma quantidade tão grande de pigmento. Pó de pedra, no geral, ele tem muito pulverulento. Se ele tem muito pulverulento, ele traz cor ao concreto. Então, tu já tem um cimento que ele já dá cor ao concreto. Pode ver, às vezes, quando tu usa um pó de pedra muito escuro, tu traz uma cor mais escura para o pavimento. Sim, claro. O que eu escolhi fazer? Cores claras, elas pigmentam fácil, né? Tanto quando tu vai usar um pigmento de tinta, alguma coisa, tu usa uma cor clara de base e depois não usa uma cor escura, né? Então, eu procurava usar o pó de pedra mais claro que eu tinha ou diminuir a quantidade de pó de pedra. Eu acabava, muitas vezes... Usava mais areia? Usava mais areia. Ou eu usava, por exemplo, areia média, pó de pedra, brita zero e cimento. Então, eu usava o quê? Areia grossa, areia média, brita zero e cimento. Eu diminuía e aumentava... Pó de pedra, no caso. Tirava, na verdade, eu cheguei ao ponto de tirar o pó de pedra. Eu tirava o pó de pedra para, quando eu entrar com pigmento, eu usava uma quantidade menor para chegar num tom. Eu comecei fazendo isso para quê? Porque o cara queria um tom específico, ele queria um vermelho bem vivo. E eu não conseguia chegar. Aí um belo dia eu disse, não, experimentei tirar o pó de pedra. Aí quando eu tirei o pó de pedra, o que aconteceu? Eu tive um pouco de queda de resistência. Então eu aumentei um pouco o consumo de cimento, só que o nosso cimento ele era um cimento mais claro, então ele não fez a perda do pigmento. Então a segunda dica que eu dou pro cara que vai usar pigmento, escolher agregados mais claros. Se tiver, tem regiões que tem pó de pedra avermelhado, na região de Porto Alegre tem, em Viamão tem uma pedreira com pó de pedra avermelhado. Se o cara pegar aquele pó de pedra que ele já tem um tom de vermelho, que o granito dele é bem vermelho, então tu já consegue uma cor melhor. Agora, se tu conseguir um pó de pedra claro, às vezes de granito bem claro, melhora mais ainda. E se tu não tiver, talvez reduzir o pó de pedra e aumentar a maior parte de areia, quanto menos pulverulento, melhor a coloração que tu vai dar. Exatamente, porque quanto mais fino o material, se confunde com a pasta, né? Isso. Pulverento, daí ele confunde a coloração. Isso que eu ia perguntar, é verdade a história que o pigmento rouba resistência? Até um certo limite, não. É muito pouco, cara. 3%. 3%. Sobre o peso de cimento. Um pó de Então isso é uma lenda, então, vamos colocar.
Eu nunca fiz esses ensaios, né? Eu já ouvi falar, alguns engenheiros conversando comigo, que acima de 8% ele acaba já baixando a resistência. Acima de 8%, mas 8% é um limite... Tu nem vai usar 8%. Não Cara, vai. Qualquer pó de pedra aí tem 6, 7, 8% de pulverulento. Qualquer pó de pedra. E o pigmento, ele entra como pulverulento? Ele é um pulverulento? Ele é fino como cimento, né? Ele é fino, ele é bem então fino. ele é um pulverulento. Ele Então é um vamos colocar. pulverulento, isso. Entendi. É que eu sempre achei que talvez por ser tão fino, já com o cimento, talvez você roubava na curva de granulometria lá e por isso que ele baixava a resistência. Então não tem nada a ver. Isso é uma lenda urbana que dizem. Não, se usar ali na medida que a maioria dos fornecedores de 3 a 6% não vai ter problema. Tá, e deixa eu fazer uma pergunta. Por que o pigmento azul é o que mais perde? O pigmento azul, depois de um tempo, vira Mas branco. não é só azul, o amarelo também. O amarelo também? O amarelo, é o chato, amarelo ele vira um nada depois, né? Cara, eu não sei, é tipo assim, tem muito a ver também com o Marco comentou, com o tipo de agregado que tá usando, né? Se tiver um agregado mais claro, com melhor qualidade, vai ter um melhor resultado, Isso. né? Normal, né? Só que assim, ele desbota, é o sol, é o tempo, chuva, Mas a umidade. das cores de pigmento, assim, qual que é a cor que menos perde tom? Acho que o vermelho, É o né? vermelho. O vermelho é o que mais... O cinza, né? Que é o preto, Ah, faz tá, o o cinza. cinza, beleza. É o grafite, né? O grafite, daí vira o grafite. O preto virou grafite. Aí diminui a dosagem do pigmento, virou grafite. Então o pessoal que quer ter uma obra mais duradoura, vamos colocar assim, os tons de pavimento, então o recomendado seria ir pro grafite e pro vermelho. Isso. Amarelo, azul eu sei que vira cinza azul de novo. esquece. Azul é uma bela de uma encrenca, Eu né? já tive vários casos de cara falar assim, fiz o teste aqui com o material aí e tal. E, cara, o que eu faço? Ficou incolor, ficou cor natural o artefato. Porque Aham. acontece, ele desbota, se não tiver um processo bem cuidadoso para produzir o paver colorido, sim, tem. Ó, o Itablocos aí, o Thiagão lá, perguntou qual o percentual de pigmento que deve ser utilizado no paver? Depende do agregado que o Marco falou, da coloração do agregado. Mas, O lance que eu falei da coloração do agregado é para economizar pigmento, tá? Exatamente Tu para isso. trabalhar com o É. agregado mais claro, obviamente vai te Vai fazer chegar com 2, 3%, vai conseguir um vermelho muito mais vivo. vivo. Se tu tiver agregados ruins, cara, com 5, 6% Não o vai vermelho ainda chegar é no feio. tom. Ainda vira o terracota. e o detalhe, bater o pigmento bem seco e depois entrar com água, faz toda a diferença. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou ali do pigmento, mas o pigmento ele entra antes ou depois do cimento? Então, Entra foi o que junto. ele- foi- Eu não- seco. entra junto. É que bater seco, bater o material Não, seco. tudo bem. Vai lá. Entrou o agregado seco, daí vai entrar o cimento, continua batendo seco, daí entra o pigmento e continua batendo junto seco. com o cimento. Junto com o cimento. Ah, junto com o cimento. Sim, aí porque acontece? Ele fixa na pasta, né? Uhum. Eu não quero que ele fixe no pedrisco ou na areia. Sim. Eu quero que fixe na pasta. O que vai fixar é a pasta. No momento que eu fixei ele na pasta, ele não sai mais. Entendi. E deixa eu fazer uma outra pergunta. Vamos lá, o pigmento, vamos imaginar um misturador aí, sei lá, 1.000 quilos, por exemplo, que vá, sei lá, 150 quilos de cimento. Em base, assim, quantos quilos mais ou menos de pigmento você usaria? Em base, uma média. Assim. Ele é um percentual sobre o cimento. Se tu vai usar 150, Se eu usar 150 quilos tu de vai cimento... usar 4,5 kg. 4,5 kg. 4,5 kg. Dá 3%. Beleza. A maneira como eu jogo esse pigmento dentro do misturador também influencia? Se eu pegar um copinho e jogar direto, ele influencia? Ou se eu ir jogandinho aos pouquinhos? Eu Tem sempre alguma gosto de coisa jogar na assim? esteira. Ah, daí você vai... Na esteira, porque na esteira já vai caindo e já vai misturando. Boa, boa. Boa, aí, ó. Galera, uma dica então pra você que tá do outro lado aí, às vezes o pessoal pega, sei lá, um copinho aqui Vai jogando com aos pouquinhos, pigmento, vai jogando uns pouquinhos, ou joga de uma vez só, né? E o misturador, que se o misturador não for eficiente, já não vai misturar tão bem, mas na esteira é uma boa ideia. A esteira tá andando, tu vai jogandinho aos pouquinhos Ela ali. cai e já vai misturando o mesmo tempo que o material. Boa sugestão. Então, e assim, esse feeling tu aprendeu indo nas fábricas, né? E me diz aí, foi um cliente que te passou esse macete? E Rapaz, você aqui? 7 anos na rua, rodando aí, a gente aprende uns detalhes, né? E uma coisa assim, como o meu diretor diz lá, o Zenildo, né? Charles, tu vai estudar cimento, concreto a vida inteira. Tu nunca vai saber tudo. E, cara, e cada dia eu aprendo uma coisa Isso é diferente. de lei, cara. Isso é de lei. É impressionante. Isso é de lei. Isso Eu pego uma dica aqui do podcast, eu pego uma dica do Marco, do Luiz, dos É. parceiros. O cara vai aprendendo todo Não, dia, né? eu tenho um monte de parceiro aí que me liga, pá, como é que eu faço isso? Eu ligo, cara, tô com uma dúvida aqui, como é que é? A gente vai descobrindo, testando e sempre atrás da evolução do conhecimento. Pessoal, gostou do conteúdo? Então já sabe, né? Deixa seu like, né? E aqui do lado nós vamos deixar o link completo desse podcast que foi muito bacana.